E aí, povo de Deus, e aí, varão, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. E hoje nós iremos aqui dar continuidade no livro de Êxodo, estamos quase finalizando aí o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 37 e também o 38. Bora para a leitura. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser transportada. Meu Deus, estou gaguejando. Fez a tampa da aliança, fez a tampa da arca, o propiciatório também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido os fez nas extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. A mesa de pães e seus utensílios. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-o de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 metros e uma moldura de ouro para esta borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-a nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa: seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramavam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. O candelabro de ouro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido o confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores, formavam uma só peça de haste com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro lado, com o botão e a flor, assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores, um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2, debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro, os botões e os braços formavam uma só peça de haste com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7, seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam.
o altar do incenso e o óleo da unção. Fez também um altar dos perfumes de madeira de acácia com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas, em forma de chifre, formavam com ele uma só peça de haste. De ouro puro o revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura, ele fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos. Opa, meu Deus do céu, já estou perdido. Jesus, vamos lá. Vamos dar continuidade no capítulo 37, pessoal. A Arca da Aliança. Não é aqui não. Estou perdido. É aqui. Perdão. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer ofertas de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de haste com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede sob o rebordo do altar, embaixo deste a parte inferior até a medida do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servisse de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas de bronze, fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. A bacia de bronze. Fez uma bacia e suas bases com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiu fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. O átrio, o pátio do tabernáculo. Construiu também o átrio. O lado sul para o Negueb tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bacias de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento.
em um dos lados da entrada, com 3 colunas de 3 bases, e colunas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, no lado da entrada do átrio, também com 3 colunas de 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos, todos os postes e a parte superior das colunas eram de prata. E todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos com suporte também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança das demais cortinas do átrio. Media 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas, e 4 bases de bronze, e todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. O material empregado na tenda. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de U, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total de ouro empregado na obra entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário, 1 tonelada. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens, de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessa coluna e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta promovida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze fez as bases da entrada do tabernáculo Com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessos do altar, as bases do átrio ao redor, as bases do porto do átrio e todos os pregos e estacas utilizadas no tabernáculo e em toda a área do átrio. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos, eu acho, o capítulo 37 e o capítulo 38, né? Vamos dar continuidade no final, o 39 e o 40. Não sei se eu li demais aqui, tô meio perdido, mas depois eu vou conferir. Então, nesse vídeo eu gostaria de deixar para vocês aí, para sua meditação, Provérbios, 1 Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lembrando a vocês que a oração é a base para o nosso fortalecimento. Fiquem todos na paz e até a próxima. Fala, Merizinha.